Milionário e milionária, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bitcoin pela quarta semana consecutiva de baixa, testando zonas de suporte, cotado a 91.800, apagando praticamente todos os ganhos do ano de 2025. Exatamente. O mercado segue com um sentimento de medo extremo e isso é importante, porque geralmente quando o medo bate no fundo, oportunidades começam a aparecer, né? Como a gente vem falando aí para os senhores e as senhoras ao longo dos vídeos. Bom, vamos estar analisando o Bitcoin, vamos estar vendo aqui algumas altcoins. No vídeo que eu postei ontem para os senhores e as senhoras, né, o Trump anunciando um estímulo econômico de 20 trilhões, etc. Eu destaquei algumas altcoins para os senhores e as senhoras e uma explodiu para cima. Foi o caso da STK, né, criptomoeda explodiu fortemente para cima, alcançando o alvo que eu tinha projetado para os senhores e as senhoras lá na faixa do 0,28 centavos. Para quem pegou essa explosão, meus parabéns. Vamos estar analisando aí, fazendo um pente fino em algumas altcoins, vendo se a gente identifica alguma nova oportunidade para os senhores e as senhoras. Bom, meu querido e minha querida, vamos ver então o que está ocasionando a queda, os principais fatores, as principais notícias do dia de hoje. Vamos estar analisando algumas criptomoedas também. Tudo que eu peço é o seu like para você que curte, gosta do nosso conteúdo aqui. A gente está sempre trazendo informação real para os senhores e as senhoras, analisando, projetando, tudo em prol de ajudar os senhores e as senhoras a ter mais clareza no mercado mais arriscado do mundo, que é o mercado de criptomoedas. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo. Milionários, quarta semana consecutiva de baixa, Bitcoin cotado então a 91.800, tendo uma leve oscilação positiva nesse feriado de quinta-feira aqui no Brasil, tá? Quarta semana consecutiva de baixa, a gente perdeu uma zona primordial pela primeira vez, que era a média de 50 períodos, que estava servindo como suporte imediato em toda a tendência de alta do Bitcoin ao longo dos anos, né? Quando a gente reconquistou a média de 50 períodos lá em 2023 e de fato rompeu ela, iniciando uma tendência de alta forte de médio e longo prazo no Bitcoin, ela sempre serviu como suporte. Toda vez que a gente veio testar essa média aqui, a gente teve grandes oscilações de alta. Pela primeira vez a gente testou ela, né? Depois de uma sequência de alta lá em agosto de 2024, a gente testou ela e teve uma alta de mais de 122% do Bitcoin. Depois, em meados de março de 2025, a gente testou a média que serviu como suporte lindo novamente e o Bitcoin viu um rally de novas máximas históricas de 70%. Então eu venho fazendo vídeos para os senhores e as senhoras e alertando em relação a isso aqui. Caso a gente fechasse pela primeira vez em 3 anos abaixo dessa média aqui, acenderia um alerta, né, de mais correções um pouquinho mais fortes. Porém, a gente está dentro de um canal de alta no Bitcoin, ok? A gente pode ver que a gente está dentro de um canal. Essa queda aqui é ruído macroeconômico, tá? O macro está fazendo com que essa queda aconteça, uma queda um pouquinho mais forte. A gente viu também grandes liquidações acontecendo, que é um dos principais fatores da queda. O mercado está em medo extremo, mas o que está abalando no curto prazo, milionários, é o fracasso da expectativa de corte de juros do Fed, né? Então, pela primeira vez, né, a grande notícia do dia hoje é a probabilidade de que o Federal Reserve corte juros em dezembro, tá? Só que essa probabilidade caiu para 30%. E isso muda tudo, né? Sem corte de juros, menos liquidez, ativos de risco sofrem e o Bitcoin é o primeiro da fila a sentir o impacto. Então as chances de cortes para dezembro, daqui 20 dias, 8 horas e 6 minutos, caiu drasticamente para 30%. Então o mercado já acredita que não vai haver cortes, tá? Porém, tá tudo incerto, milionários, tá tudo incerto. O Fed disse que não tem pressa em cortar os juros.
empresas, grandes gestoras de investimento estão pressionando, os bancões estão pressionando para cortes. O presidente Trump disse que iria demitir, porém ele demitia hoje mesmo o presidente atual, Jerome Powell, do Banco Central, porém tem pessoas lá dentro o impedindo disso acontecer, tá? O que pode acontecer, milionários? Um corte surpresa em dezembro e fazer com que os mercados explodam para cima? Pode acontecer, tá? Então, cara, isso aqui pode ser tudo um jogo de manipulação para fazer com que as criptomoedas caem, porque na verdade o que está vendendo é o investidor iniciante, tá? Que está realizando prejuízo. O investidor de longo prazo, o investidor experiente, as gestoras, etc., eles estão acumulando, eles estão absorvendo um impacto que poderia ser ainda maior devido ao pânico, medo extremo que está acontecendo no mercado de criptomoedas. Grandes liquidações, são bilhões e bilhões e bilhões de liquidações que está acontecendo, tá? Então esse é o segundo ponto, tá? Nas últimas 24 horas, o mercado caiu, foi liquidado mais de 1 bilhão, tá? Então isso cria um efeito cascata, né? Então as posições longas são estopadas, elas viram ordens de venda e empurram o preço ainda mais para baixo. O resultado disso tudo é alta volatilidade e pressão vendedora. Então essa queda que a gente está vendo é impulsionada pela incerteza de novos cortes, é impulsionado por liquidações em massa de gente que está extremamente alavancada em long, tá? Então isso tudo está ocasionando, tá? Também tem o mercado global em risco, né? Fora isso, o ambiente macro continua pesado, inflação americana ainda em alta, juros rígidos, dólar forte globalmente. Esse combo ainda pressiona todos os mercados e o Bitcoin não é exceção, tá? Mas os fundamentos milionários eles continuam forte, tá? Os analistas apontam que esse movimento é ruído macro e que os fundamentos do Bitcoin continuam intactos enquanto as correções assustam os iniciantes. Os players grandes estão acumulando ainda mais, só que em silêncio, tá? Então a gente tem que ficar esperto, milionários, tá? Se a gente perder esse canal aqui, a gente fechar abaixo, a gente tem a zona de suporte que eu venho marcando para os senhores e senhoras ao longo dos dias, nos vídeos anteriores, que é a média de 100 períodos, que pode servir como suporte imediato e está na faixa dos 85 a 86 mil dólares. Então quem sabe esse pode ser o fundo do poço do Bitcoin. Se a gente perder a média de 100 períodos, tá? Não é garantia que vai vir aqui, até porque a gente testou o fundo do canal de alta, de médio e longo prazo do Bitcoin e estamos querendo voltar a subir no semanal, tá? Estamos deixando uma sombra inferior com possibilidade de reversão e teste de média de 50 na volta dos 100 mil dólares como um possível respiro para cima, tá? Agora, se a gente perder isso aqui essa semana, hoje é quinta-feira, a gente corre risco de ir nos 85, 86 mil. E se fecharmos abaixo da média de 100, a gente teria como próximo suporte 78 mil dólares, tá? Então, existe essa probabilidade, existe, tá? Então, vamos ficar esperto. No curto prazo, a gente tem zonas, tá? A gente tem zonas de divergência que estão nos levando a crer que uma reversão pode acontecer, um respiro no Bitcoin até a faixa dos 100 mil, ou quem sabe até mais pode acontecer, depois de uma sequência de baixa, tá? Então a gente tem MACD com volume cada vez mais baixo, fundo cada vez mais baixo nos preços, sinalizando uma possível reversão devido às divergências, tá? Então a gente tem no gráfico de 12 horas sombras inferiores no Bitcoin, volume aumentando e volume na venda cada vez mais fraco, médias querendo se cruzar no MACD, sinalizando uma possível reversão. Mas no tempo gráfico de 12 horas, essa reversão não vai acontecer enquanto a gente não fechar acima da média de 8. Se a gente fechar acima da média de 8, a probabilidade de uma reversão e um teste na faixa dos 100 mil dólares é maior. Isso seria apenas um respiro, porque para a gente retomar de novo, no curto prazo, a alta bonita do Bitcoin, a gente tem que romper as médias de 50 e 100
e romper a POC que está lá no 112 mil, que é a principal zona de liquidez, é onde o smart money no curto prazo está, lá na faixa dos 112 mil dólares. Tá? Essa é uma região primordial de rompimento, mas a gente está falando, né, de algo que tem que mostrar muito para acontecer, porque a gente está lá no fundo do poço, a gente está em 91.800 e com risco de cair ainda mais, tá? Então coisas têm que acontecer, as notícias têm que melhorar aí ao longo desses próximos dias para a gente romper de fato e testar essa zona aqui. A gente ainda vai ter a resistência psicológica do 100 mil, que é uma zona, né, de resistência ali, tanto técnica como psicológica, né? 100 mil dólares é um número redondo bastante importante para o Bitcoin. Bom, mediante isso, tá? A gente tem a dominância do Bitcoin que está querendo fazer pivô de baixo, tá? Tempo gráfico diário, dominância perdeu todas as médias, trabalha abaixo das médias de 8, 100 e 50, dando indícios de mais quedas. Isso é bom para as altcoins, tá? Então temos que ficar de olho em algumas altcoins aí que pode dar bom nas próximas semanas, porque elas já caíram bastante, né, milionários? A dominância vem caindo e possível pivô de baixa pode acontecer, tá bom? Um grande pivô de médio prazo pode estar sendo formado na dominância do Bitcoin, com alvos, né, lá na faixa dos 54%, 52% e 49%. Quando a gente bota o tempo gráfico semanal, eu tracei aqui uma Fibonacci de todo movimento de alta, junto desse pivô de baixo que está querendo se formar aqui. Todos os alvos nos levam para a faixa dos 50%, tá? Então, se isso acontecer, altcoins vão decolar. Altcoins estão baratas. A gente tem aqui a Solana, por exemplo, né? A Solana que veio visitar regiões importantes do tempo gráfico semanal. A gente só vê candles vermelhos na Solana. Ela veio, testou uma zona primordial de suporte nos 130 dólares. Solana que está querendo se recuperar no tempo gráfico semanal, tá? Então, eu vejo esses preços de Solana aqui como grande oportunidade. No tempo gráfico diário, Solana está querendo fechar acima da média de 8, dando indício de recuperação de preço, tá? Próxima zona de resistência. Se a Solana fechar acima da média de 8, seria por volta dos 170 dólares, tá? Rompimento dos 170 dólares reforçaria a tese de que Solana poderia voltar para a faixa dos 200, tá? Mas ainda é cedo, tá? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu venho alertando os senhores e senhoras que Solana está dando uma excelente oportunidade. Criptomoeda tem divergência, tem cruzamento de médias no MACD, renovação de fundo cada vez mais baixo, só que o volume está cada vez mais fraco. No índice de força relativa, a média roxa já está querendo se cruzar com a média branca, dando ainda mais, dando a entender ainda mais de que Solana pode estar no ponto de reversão, tá? Então é o combo completo. Eu vejo Solana como uma excelente oportunidade, tanto que eu comprei 50 mil reais de Solana, tá? E pretendo aumentar um pouquinho mais a minha posição agora, porque eu vejo isso como uma oportunidade, tá? O mercado ele segue em medo extremo, como a gente vem observando. Historicamente, medo extremo é a melhor oportunidade, tá? Sinaliza a possível reversão no mercado, obviamente isso não é garantido, mas eu sempre procuro aumentar as minhas posições quando a gente está em cenários caóticos, de incerteza, macroeconomia ruim, geopolítica ruim, tudo ruim, investidores falando em colapso do Bitcoin. Cara, é nesses momentos que eu procuro me alinhar aos indicadores macros e aumentar ainda mais, né? Ter coragem para aportar mais em momentos de fragilidade e vender quando tudo melhora, né? Quando tudo melhora, quando todo mundo começa a falar das criptomoedas de novo, quando os investidores começam a aparecer, começam a falar que tudo vai explodir e tal, aí é o momento que eu começo a vender esses ativos que eu comprei barato aqui embaixo, tá? Então fique esperto, eu vejo Solana como uma grande oportunidade para você comprar agora, lembrando que isso não é uma indicação de investimento. XRP, cara, XRP, criptomoeda abaixo da média de 8, cara, ontem forte candle de baixa, teve uma pressão vendedora muito forte aqui na faixa dos 2,20. Criptomoeda testando esse canal de alta que se formou no tempo gráfico semanal, tá na mínima da mínima,
Cara, a XRP, eu não, cara, não tô muito confiante em XRP no presente momento. Se ela fechar abaixo do canal, ela pode vir testar a faixa do 1,90, podendo chegar até a faixa do 1,80, tá? Então, cara, a XRP não é uma criptomoeda que me passa muita confiança no presente momento, porque no curto prazo ela tá numa tendência de baixa, nítida, e o volume na venda vem aumentando, tá? Também tem divergência aqui, mas não é como as demais criptomoedas que a gente vem olhando, tá? Então eu não faria nada. BNB, cara, BNB subiu muito, né? Ela foi lá quase nos $1.400, alcançou um novo pico em outubro de 2025, né? Recente. Então eu vejo mais correções para ela. Ela vai testar aí a faixa dos $850, podendo chegar até os 780. No presente momento eu não faria nada em BNB, tá? Cara, o Ethereum tá fraco também. O Ethereum fraco é ruim para altcoins porque ele serve como termômetro, né? Ethereum forte, altcoins forte. Ethereum fraco, altcoins aí tende a lateralizar ou cair um pouco mais. O Ethereum que também está dentro de um canal de baixa, testando a zona mínima, né? Então, cara, fica meio ruim aí. O Ethereum que ainda não deu sinais. A gente tem aqui também, né, renovações de fundo, divergência no MACD, tá? Porém, cara, eu só vou adquirir novas posições de Ethereum quando eu ver um rompimento de fato da média de 8, coisa que ele não consegue tem um tempo, tá? Rompeu a média de 8, fechou acima, me anima a comprar Ethereum aí para surfar um respiro ou uma nova onda de alta em breve, tá? Meu querido e minha querida, se você tá curtindo o conteúdo do canal Milionários com Cripto, cara, ajuda, deixa aquele likezinho aí, sempre aqui trazendo conteúdos relevantes, análises, projeções, oportunidades para os senhores e as senhoras. Se você é novo aqui, meu querido e minha querida, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo, tá bom? Bom, então o Ethereum ainda fraco, não faço nada, ele está na zona de suporte. Caso o Ethereum vier a perder essa média aí, ele pode cair ainda mais, tá? A gente teria zonas aqui nessa região, tá? Então a gente teria a próxima zona de suporte, primeiramente 2.800 e depois $2.500, tá? Então existe sim essa probabilidade, mas a gente tem um clusterzinho aqui, tá? A gente tem um cluster aqui no semanal que vai servir também. $2.800, tá? Eu acredito que o Ethereum vai a $2.800 e quem sabe daí ele pode voltar a subir, tá? Até porque geralmente a gente não rompe cluster, né? Zonas de grande acúmulo de liquidez, certo? De cara. Então eu vejo essa zona aqui como um fundo do poço para o Ethereum, tá? Então pode bater nos 2.800 e voltar com tudo para cima. Então sim, cara, né? 3.000, 2.900, não interessa. Se você tem visão de médio e longo prazo, está procurando por oportunidade, os preços que o Ethereum estão agora está extremamente atrativos, tá? Então, eu vou deixar cair mais 100. Quando vê, puf, uma baita vela verde vai para 3.500, 4.000 e tanto, e aí depois já era, perdeu. Se você está almejando tal criptomoeda, não fica esperando, eu vou esperar mais um pouquinho, cair mais 5, 10 dólares. Cara, sua visão é de médio e longo prazo, você está comprando agora para surfar uma nova onda de alta, meu querido, compra os ativos que você está estudando, que você acredita que vai de fato subir, tá? Ethereum, Solana, são bons ativos, tá? Ativos que tendem a se destacar aí nas próximas semanas, assim que o mercado virar de fato, eu vejo como oportunidade, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui geral no mercado, o que está subindo hoje. Poxa vida, cara, eu ia fazer um vídeo falando da Graz ontem, peço perdão para os senhores e as senhoras, porque eu identifiquei, tá, que ela havia rompido a média de 8 e o candle de ontem rompeu a máxima. Então eu vi possibilidade de uma alta, pelo menos até a POC aqui, tá? Eu vi possibilidade devido ao alto volume também, cruzamento de médias, uma série de fatores que me levou a crer que ela poderia subir, só que eu tive muitos compromissos ontem, eu não consegui gravar para o canal. Peço perdão, mas poderia ter pegado essa operação. Nem eu entrei, tá? Mas enfim, faz parte. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente identifica alguma coisa interessante. Gosto de Fartcoin. A Fartcoin vai testar uma zona de tendência, tá testando uma zona de tendência de baixa, caracterizado como uma cunha descendente, tá? Uma cunha descendente, padrão que geralmente rompe para cima, o volume vem aumentando, cruzamento de médias. Cara, nossa senhora, uma grande divergência de alta aqui também, Fartcoin com possibilidade de teste de média de 50 e 100, tá? Então, Fartcoin rompendo a cunha descendente, projeta uma alta, tá?
podendo chegar até 80% aí no curto prazo para Fartcoin. Tá bem interessante. Lembrando que não é indicação de investimento, estude e analise, olhe o tempo gráfico de 4 horas, veja se não está esticado. Não está esticado, não tem sobrecompra, tá? Volume insano no gráfico de 4 horas. Pode acontecer um repique aqui, um recuo para fazer um pivô de alta? Pode, tá? Eu vejo Fartcoin como uma bela opção para quem quer se expor no curto prazo num swing trade. Criptomoeda Atom, interessante, querendo fechar acima da média de 8 hoje, subindo 12, tá? Volume aumentando, cara, divergência nítida também no índice de força relativa, tanto no MACD. Eu vejo criptomoeda com potencial de alta, tá? Potencial de alta para o curto prazo. Criptomoeda, se romper a média de 50, pode ir na média de 100, podendo chegar, quem sabe, até a POC lá em cima, tá? Probabilidade de alta dos preços atuais para a Atom podendo chegar a 20% ou quem sabe até a 50%. Interessante a Atom. Cyber devolveu tudo, RES interessante, fechando acima da média de 8, possível reversão, seguido de fundo duplo, tá? Então pode ser, quem sabe, uma grande oportunidade também, visando que médias estão se cruzando, tá tudo corroborando com alta para RES, tá? Então pode ser bem interessante aí surfar média de 50 e 100 no curto prazo para swing trade nessa criptomoeda também. Criptomoeda Clo, recentemente listada na Binance, né? Listou, caiu bem. Criptomoeda tem uma linha de tendência de baixa a ser vencida aqui também. Característica de cunha descendente. Se romper esse padrão aqui, ela pode voltar para esses patamares de preço aqui em cima. Tá? Então, ficar de olho. Não sinalizo nada agora, mas fechar acima da média de 8 aí, cara, e romper de fato, ela vem testando, tentando romper 1, 2, 3, 4, diversas vezes aqui essa linha superior dessa cunha descendente. Rompimento, isso aqui sinaliza uma volta dos preços para cima, fica esperto. Tem alguma coisa aqui que me chame, que brilhe meu olho. Shai interessante, volume crescente, índice de força relativa, cara, aparentemente querendo bombar para cima, divergência no MACD, histograma verde, cruzamento de médias, outra oportunidade, tá? Inteligência artificial com possibilidade de alcançar 0.027, 0.035. Fique esperto na Shai, tá? São criptomoeda, é uma criptomoeda que pode dar bom. Cara, Santos explosivo, olha o Santos bem explosivo, hein? Santos em tendência, virando a sua tendência, né? No curto prazo, reconquistou média de 8, vem lateralizando acima da média de 50, volume acima da média também, tá entrando compra no Santos. Rompimento da média de 100 períodos pode fazer o Santos vir testar zonas de resistência na faixa dos $2. Interessante o Santos, hein? Fica esperto. Possível alvo no curto prazo para quem quer arriscar $2. Tem bastante criptomoedas aí querendo dar oportunidade, tá, galera? No próximo vídeo eu vou destacar novas altcoins aí para os senhores e senhoras deste vídeo. Eu destaco algumas aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos falar um pouco de inteligência artificial também no próximo vídeo. E eu tô devendo um vídeo de meme para vocês, né? A BERT é uma que tá me chamando bastante atenção. Inclusive eu ia falar junto com a Graz ontem, tá? A criptomoeda também fechou acima da média de 8. É uma criptomoeda que está em diversas corretoras. Cara, criptomoeda aí com potencial, tá? Ela atingiu aí no tempo gráfico semanal a retração de 0,78 e a partir daqui ela tá dando sinais de reversão. Vamos ficar espertos com a BERT, que também rompeu todas as médias do tempo gráfico de 4 horas, lateralizando, fazendo pivô de alta. Bom, são criptomoedas aí que estão dando oportunidade no meu ponto de vista. Meu querido e minha querida, o que eu tinha para deixar para os senhores e as senhoras no presente momento é isso. Quero desejar um excelente feriado, uma excelente quinta-feira para vocês. Em breve, novas análises, novas projeções, oportunidades em altcoins para os senhores e as senhoras. Estude, analisa e vê se faz sentido. Um grande abraço, deixa o like, se inscreve e até mais.